Olá, você está vendo o canal do Fundo ao Foco. Aqui eu compartilho experiências sobre meus 15 anos de erros com o dinheiro, agora transformados em conhecimento. Pare de andar distraído. Existe uma verdade que aprendi da forma mais difícil. Nem sempre são os grandes erros que destroem uma vida. Na maioria das vezes, são as pequenas distrações. Aquilo que parece inofensivo, aquilo que dizemos, depois eu resolvo. Aquilo que rouba alguns minutos hoje, algumas horas amanhã, e quando percebemos, roubou anos da nossa vida. Durante muito tempo eu achei que os meus maiores problemas eram a falta de dinheiro, as oportunidades que nunca apareciam ou as pessoas que cruzavam meu caminho. Mas olhando para trás, percebo que o meu maior problema era outro. Eu andava distraído com aquilo que não acrescentava nada, distraído tentando agradar todo mundo, distraído procurando soluções rápidas. Enquanto eu estava distraído, o tempo estava passando, e o tempo nunca espera ninguém. Existe uma frase que me marcou muito: quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E foi exatamente assim que vivi durante muitos anos. Eu acordava todos os dias, trabalhava, fazia planos, começava projetos, mas não existia direção. Existia apenas movimento. E existe uma grande diferença entre estar ocupado e estar avançando. Você pode correr o dia inteiro e continuar exatamente no mesmo lugar, porque movimento não significa progresso. Foi somente quando comecei a olhar para minha própria vida com sinceridade que percebi quantas distrações estavam roubando o meu futuro. E uma delas me prejudicou profundamente. Eu tinha dificuldade de dizer não. Sempre que alguém me fazia um favor, eu sentia que ficava em dívida com essa pessoa. Era como se eu tivesse perdido a liberdade. Se alguém me ajudava financeiramente, se alguém me dava uma oportunidade, se alguém resolvia um problema meu, eu passava a acreditar que precisava retribuir de qualquer jeito. E isso me fazia aceitar coisas que eu não queria, cancelar compromissos importantes, deixar meus próprios projetos para depois, colocar os sonhos dos outros acima dos meus. Eu me tornava refém daquela situação. Porque dentro de mim existia um pensamento errado. Como essa pessoa me ajudou, agora eu não posso dizer não. E sabe o que aconteceu? Minha vida começou a se enrolar cada vez mais. Enquanto eu tentava resolver os problemas dos outros, os meus próprios problemas cresciam. Enquanto eu priorizava a agenda dos outros, minha vida continuava parada. Enquanto eu tentava não decepcionar ninguém, eu estava decepcionando a pessoa mais importante daquela história. Eu mesmo. Era um ciclo sem fim. Cada favor gerava uma nova obrigação. Cada obrigação gerava uma nova distração. E cada distração me afastava ainda mais do propósito que Deus tinha para minha vida. Foi então que percebi uma verdade que mudou completamente minha forma de pensar. Gratidão não significa escravidão. Ser grato é reconhecer o bem que alguém fez por você. Mas isso não significa entregar sua liberdade. Não significa abandonar seus princípios. Não significa deixar de cumprir aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Aprendi que uma pessoa madura sabe agradecer sem se tornar refém. Porque quando você vive apenas para agradar as pessoas, acaba desagradando a si mesmo e muitas vezes até a Deus. Outra distração que atrasou minha vida foi fugir dos problemas. Sempre que surgia uma dificuldade, eu queria mudar. Mudava de emprego, mudava de cidade, mudava de planos, começava um negócio. Depois abandonava para começar outro, achava que o problema estava no lugar. Mas o problema viajava comigo, porque ele estava dentro de mim. Enquanto eu não tratasse isso, continuaria repetindo os mesmos ciclos. Talvez você esteja esperando que Deus mude o cenário da sua vida. Mas Deus está esperando que você mude sua postura, porque existem portas que só se abrem para pessoas preparadas. E preparação exige foco, exige disciplina, exige coragem para permanecer quando tudo dentro de você quer desistir. Vivemos em uma geração especialista em distrações. O celular toca o tempo todo, as redes sociais nunca acabam. Sempre existe um vídeo novo, uma notícia nova, uma comparação. E sem perceber, vamos entregando nossa atenção para coisas que não constroem o nosso futuro. A verdade é que aquilo que prende sua atenção também começa a dirigir sua vida. Por isso precisamos escolher com cuidado o que alimentamos diariamente. Nem tudo que chama sua atenção merece seu tempo. Nem toda oportunidade merece um sim. Nem todo favor precisa custar sua paz. Nem toda porta aberta foi Deus quem abriu. Aprendi que dizer não para algumas pessoas foi a maneira de dizer sim para o propósito que Deus tinha para mim. No começo foi difícil, senti culpa, achei que estava sendo egoísta, mas depois entendi que estabelecer limites não é falta de amor, é sabedoria. Hoje continuo sendo grato a quem me ajudou, mas não vivo mais preso ao sentimento de obrigação.
Aprendi que a verdadeira gratidão honra as pessoas sem perder a própria identidade. Se você vive distraído tentando agradar todo mundo, nunca terá tempo para construir aquilo que Deus confiou a você. Talvez hoje, Deus esteja e responsabilidades que pertencem a outras pessoas. Pare de andar distraído, porque enquanto você está olhando para tudo, pode estar deixando de olhar para aquilo que realmente importa. Se existe uma mensagem que eu gostaria de deixar hoje, é esta: sua atenção é um dos bens mais valiosos que você possui. Proteja-a. Direcione-a, porque quem vive distraído corre o risco de chegar ao fim da caminhada e descobrir que esteve ocupado a vida inteira, mas nunca caminhou na direção certa. Do fundo ao foco.